Boa noite, meninas lindas! Para mais uma aula, para mais uma viagem eletrizante com Cíntia Tanuri. Boa noite, a Maísa, a Chumi, boa noite, Iracema. Bom ter vocês aqui, hein? Enquanto a galera tá chegando, deixa eu abrir aqui para ir chegando. Eu não posso perder tempo, porque essa viagem a gente não pode perder tempo e a hora passa assim, ó, passa batido demais. Eu quero chamar aqui minha irmã, que eu amo muito. Tenho um amor assim que o Senhor colocou no meu coração por essa mulher muito, muito, muito grande. Vontade de apertar, abraçar, isso vai chegar esse dia. Vem pra cá, sem demora. Vem pra cá, Cíntia Tanuri, porque eu tô aprendendo a viajar, hein? Eu tô aprendendo a fazer essa viagem eletrizante com essa mulher. Vem pra cá, Tanuri! Que Deus te use mais uma vez, minha irmã. Amém! Boa noite, graça e paz. Ai, como é bom estar aqui com vocês. Também te amo muito, Mônica Souto. Esse abraço vai chegar, hein? Vai chegar essa hora. Muito bom estar aqui com cada um de vocês para essa viagem. Vamos seguir viagem? Essa viagem aí por Gênesis. Como é que tá o som aí, Mônica? Tá bom? Tá Tá dando para ouvir perfeito, direitinho? Tanuri. Tá perfeito. Maravilha! Então vamos lá, Deus é sempre muito bom. Então vamos orar, vamos buscar a direção dele para mais esse dia de estudo na palavra, né? Na companhia do autor do Espírito Santo de Deus. Vamos falar com o nosso Pai. Pai querido, nós te adoramos por essa noite que o Senhor preparou para nos encontrarmos contigo na tua palavra. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor se faz revelado a nós através da Escritura Sagrada. O Senhor tem prazer de nos contar quem o Senhor é. E nós temos o prazer de conhecê-lo, Pai. Nós queremos declarar nessa noite que estamos aqui por isso, porque nós queremos conhecer mais do Senhor, queremos aprender mais dos teus atributos perfeitos, saber quem é o nosso Pai, conhecer todas as tuas características, como o Senhor age, como o Senhor faz. Muito obrigada, Pai. Tudo que vem de ti nos interessa. Saber a história do teu povo até aqui, Pai. Saber os feitos do Senhor na vida de cada um daqueles que andaram com o Senhor, porque hoje somos nós, o teu povo, chamados a caminhar com o Senhor. Então, abençoa-nos nessa hora, Pai, com a tua graça. Abre-nos o entendimento, fala conosco, amplia-nos a compreensão do Senhor para a glória de ti mesmo, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu estava aqui, né, pouco tempo antes da gente entrar na sala e pensando nessa história toda, né, eu vou fazendo aquele resumão da última aula na minha mente e eu pensando sobre tudo isso e me lembrando e falando, Pai, como é bom a gente ler a história que é nossa, né? É sendo contada a nossa história e saber que todos estes homens, essas mulheres que andaram com o Senhor, o teu povo, é o meu povo. Eu faço parte disso, você que está aí, você faz parte disso. E saber como o Senhor operou na vida deles, nos anima na fé, nos encoraja, nos enche de esperança, nos corrige o passo, nos ajuda a alinhar o passo na vontade de Deus. Então, tudo isso é maravilhoso demais. E eu pude agradecer só por isso. E eu queria que você começasse essa noite aí agradecendo por isso, por causa desta palavra revelada para mim e para você. Como nós já falamos aqui, né? Estamos aqui viajando em Gênesis, junto com Abraão. Abraão pôs o pé na estrada pela fé, sem saber para onde ir. E estamos indo com Abraão aí, hein? Já estamos no capítulo 15, no finalzinho aqui. Muita coisa aconteceu com esse homem. E como nós já falamos aqui, né? Deus chama ele lá em Ur dos Caldeus. Ele vivia numa cultura idólatra, se adorava tantos outros deuses, principalmente a deusa Lua. E agora ele começa esse relacionamento com o Senhor, essa viagem de intimidade, de relacionamento, conhecendo Deus vivo, conhecendo Deus verdadeiro, descobrindo que a lua era um elemento que esse Deus criou.
E não era Deus coisa nenhuma, era parte da criação. E descobrindo tantas coisas a respeito desse Deus e sendo esticado na fé. Esse Deus dizendo para caminhar comigo é diferente. Não é como você vivia adorando aqueles ídolos ali, se prostrando diante deles. Comigo o negócio é diferente, Abraão, eu vou te mostrar. E a gente vê uma jornada de fé, sabe? Eu estava pensando, começando essa aula aqui, hoje eu estou muito reflexiva sobre tudo isso. E pensando sobre isso, né? Abraão, pai da fé, conhecido como pai da fé. Como foi o trabalhar de Deus? Esse homem já não saiu dali de Ur dos Caldeus com direito a esse título, não. Isso foi construído num relacionamento de dependência com Deus. E a gente vai ver todas as facetas e os ciclos que esse homem viveu nessa jornada de fé, até chegar ali no ponto. Nós vamos chegar nesse capítulo, hein? Quando Deus pede para ele a bênção tão esperada, o filho tão esperado. Ali Abraão é reconhecido como o pai da fé, naquele momento. Mas até chegar lá, muita coisa aconteceu. E quantas vezes esse homem foi provado? E aqui nós estamos diante de um momento desse. Eu falei com vocês que chega aquela hora que Deus manda ele sair ali, ele estava com medo, né? Vamos lembrar da última aula? Dentro da tenda dele, com medo, inseguro, com as inseguranças todas lá, porque ele tinha passado todo aquele momento lá de guerra, resgatando Ló e o povo. E o Senhor, então, se manifesta ali gloriosamente na tenda dele, chama ele para fora, sai desse lugar de medo, sai desse lugar de dúvida, olha para esse céu cravejado de estrelas. Se você puder contar, conta aí, é assim que eu vou fazer sua descendência. E ele vai dizer, você vai ser uma grande nação, e Deus repete tudo para ele de novo. Se a gente for lendo aqui os relatos, fala, puxa, Deus falou isso no capítulo 11, Deus falou no capítulo 12, Deus falou no 13, Deus falou... Sim, Deus vai repetindo várias vezes, sabe? Não é diferente comigo e com você. Às vezes alguém fala assim, mas precisava Deus falar de novo? Ele já não tinha escutado, ele já não tinha visto Deus livrando ele lá no Egito, Deus provendo isso, aquilo e aquilo. É como eu e você. Todos os dias o sol nasce para a gente. E quantas vezes a gente duvida que vai chegar no final do dia, que a gente vai dar conta de resolver problemas mínimos do nosso dia? Por quantas vezes a nossa fé fraqueja? E por quantas vezes o Espírito, pensa aí com você, estou pensando cá comigo, cá com os meus botões. E quantas vezes o Espírito vem dizer, sou eu que estou com você, lembra o que eu fiz? Lembra aquele dia? Lembra quando você passou, como diz aí a Mônica, as tretas? Lembra daquela vez? Lembra quando estava enferma? Como eu te socorri? Como eu te amparei? Não vai ser diferente. Eu continuo sendo o mesmo Deus que te sustento, que te guardo, que cuido de você. Mas aqui no capítulo 15 chega então essa hora que Abraão rasga o coração. Eu disse na última aula que é lindo ler ali quando ele também recebe o título de amigo de Deus. E ele está numa conversa com o seu amigo, com o seu Deus. E ele diz, Senhor, mas cadê o filho? Como é que eu vou saber que o Senhor vai me dar essa terra? E o Senhor, então, generosamente, fala com ele, traz lá os animais, e ele trouxe, e eu contei para vocês que era uma cultura da época, lembra? Quando faziam um acordo ali entre homens, pegavam-se aqueles animais, partiam ao meio, colocavam um de frente para o outro, e as duas partes interessadas passavam no meio dizendo, olha, se eu não cumprir a minha parte desse acordo, que eu morra como esse animal aqui, hein? A gente ainda brincou que nos dias de hoje não podia fazer esse trato, hein, Mônica? São todas, ia ser uma matança para tudo quanto é lado. E hoje a gente vai no cartório, a gente assina, coloca ali seu nome, seu CPF, sela um acordo. É diferente, mas naquela cultura era assim. O Senhor não precisava fazer isso com Abraão. E aqui a gente vê essa generosidade desse amor, dizendo, você está aprendendo a caminhar comigo e
me conhecer, Abraão. Eu sou esse Deus, eu estou te lembrando que eu sou esse Deus que te tirei lá de Ur dos Caldeus. Sou eu que te falei, eu te darei. E eu vou fazer com você esse acordo. E é lindo. Abraão foi lá, pegou, cortou, e a gente viu que passou todo dia. Chegou à noite, né? Quase ao pôr do sol já, e as aves querendo comer aquilo ali. Abraão enxotando as aves, acho que ele passou o dia inteiro. Cadê? Que hora que Deus chega? Tá aqui os animais, já coloquei. Que hora que ele vem? Selar essa aliança, esse acordo comigo. E agora a gente está aqui no verso 12. Segue aí comigo quem está com a palavra, vamos lá? Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão. Lá na tenda, ele não tinha conseguido dormir, ele estava acordado e o Senhor, em visão, entra ali. Depois o Senhor chama ele para fora. Aqui agora caiu um profundo sono. Um sono sobrenatural, não era um sono normal. Ele então, e depois disso, né, diz, e grande pavor cercava de trevas o acometeram. Essas trevas e esse pavor aqui, ele também é de ordem sobrenatural, espiritual. Cai um sono profundo e vem um pavor sobre ele. Algo ali que a gente não consegue nem descrever com palavras, essa experiência que Abraão viveu ali naquele momento. Verso 13, então lhe foi dito, ele ouviu, né? Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. O Senhor, então, dentro desta revelação, começa a dizer para ele, nós vamos fazer um acordo. O acordo que ele estava esperando era uma garantia, essa aliança de selar que a palavra que o Senhor te entrega ia se cumprir. Que ele ia herdar toda aquela terra, a descendência dele herdaria. E agora o Senhor está dizendo, deixa eu te contar um pouquinho do futuro. Sabe, Deus está abrindo aqui de uma forma muito gloriosa, saindo do Cronos, desse limite nosso racional e dizendo para ele, eu vou te levar lá adiante. E o seu povo vai ser peregrino em terra estranha. E eles vão ser escravos por 400 anos. E quem está escrevendo esse relato aqui, gente? É Moisés, com o povo, que era a descendência desse homem que tinha sido escravo e que tinha andado, Moisés, o próprio, contando essa história para eles. Abraão ali nem imaginava que dessa descendência alguém contaria esse relato, ia escrever isso saindo depois desses 400 anos aí de escravidão, hein? E ele ia estar narrando toda essa história. E é que Deus revela isso a ele. Só Deus tem o nosso futuro. Só Ele sabe o que vai acontecer. Ninguém mais pode prever o futuro senão o Senhor. Só Ele é detentor disso, do saber disso. E ali, então, Ele revela esse segredo a Abrão. E Ele diz, vai ser assim que vai acontecer. E Ele diz mais aí no 14, hein? Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois e depois eles sairão de lá com grande riqueza. E foi assim que aconteceu, não foi? O Senhor julgou depois o Egito e Faraó, e aquele povo saiu de lá com muita riqueza, com ouros e tesouros. Nós vamos chegar lá nessa história também relatada na frente. O povo, quando é tirado do Egito, com sinais e maravilhas, Deus manda as pragas, há sinal no céu, há sinal na terra, há sinal na água, o mar abre, aquele povo passa ali, pé enxuto no meio do mar. E o Egito, seu exército, o Faraó, ali fica todo para trás. Deus mostra o seu poder e aquele povo sai com grande riqueza dali. Tudo que Deus está contando a Abrão aqui em visão aconteceu. Moisés foi testemunha, estava lá, viveu isso, viu acontecer e agora está narrando esta história aqui. Uau! Ele mesmo está narrando
para aquele povo que aconteceu. Mas ali Abrão não tinha noção disso. Sabe qual era a preocupação de Abrão? Mas como é Jesus? Como é Jesus não? Como é Deus que isso vai acontecer? Como? Eu já estou ficando velho, a mulher também, e ela é estéril. E como é que eu vou herdar essa terra aqui se já tem gente morando aqui? Ele não tinha noção de tudo que ia acontecer. E o Senhor está revelando que nesse momento, paz para os teus pais em paz. Será sepultado em ditado aqui, hein? Escuta, presta atenção se Deus te disser assim, vai acontecer isso e isso, os teus filhos vão casar, e vai ser assim, assim, e em tal fase, assim, você vai descansar, você vai vir me encontrar. O Senhor estava contando para ele como é que ia ser a história dele, da descendência dele, dando um spoilerzinho ali, um pouquinho de tudo. Sabe, o nosso Deus é esse Deus grandioso, poderoso, que nos viu antes de vir à existência. Salmo 139 diz que os olhos do Senhor nos viram no ventre da nossa mãe, quando a gente ainda não era uma substância informe, sem forma. E aqui ele está declarando, sabe? E depois, já em idade avançada, já assim, ó, de abundante anos de vida, você vai descansar. Ele já me viu, já te viu, como ele viu Abraão no sepultamento dele. O Senhor estava lá. O Senhor já foi ao meu sepultamento, ao seu. Ele já nos recebeu na glória. Eu sei que isso é muito difícil da gente compreender, porque estamos num tempo aqui limitado, Cronos, mas tudo já foi. É grandioso demais. A gente chega a parar, busca o fôlego aí, porque é muito grandioso. E aqui o Senhor está dando esse spoilerzinho aqui, hein, para Abraão. Está dizendo, é assim, assim, assim que vai acontecer. E aqui no 16 ele diz, na quarta geração, tornarão para aqui, sabe? Eles vão passar tudo isso, depois eles vão voltar. O que eu falei vai se cumprir. O tempo de Deus não é o nosso. Eu sei que você já ouviu isso muito. E às vezes a gente fala, ai, por quê? É diferente. Porque os propósitos deles são mais altos, mais elevados, mais excelentes. Nada é só para a gente, é muito além da gente. A minha história é além de mim, a sua história é além de você. Você é parte de um todo. E o que Deus opera em você hoje, opera em mim. Vai para além de mim, para além de você, como foi para além de Abraão. E aqui Deus está dizendo isso tudo para ele. E a promessa que foi feita a ele, dessa terra, depois da quarta geração, o Senhor está dizendo, agora eles vão voltar. Continue lendo comigo aí no 16. Tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus, aqueles que estavam governando ali, que moravam ali, que habitavam ali. O Senhor é longânimo. Às vezes a gente fala assim, Deus, está demorando de julgar essa causa, o Senhor não está vendo isso, não? Graças a Ele, graças a Deus, Ele é longânimo. Sabe, às vezes quando a gente pede justiça, a gente quer que seja rápida com o outro, né? E se fosse comigo e com você? Que bom, Senhor, que Tu és longânimo. Que bom que a Tua palavra diz que o Senhor é rápido para abençoar. Mas o Senhor é longânimo para julgar, para condenar. Obrigado, Pai. Sabe por quê? O meu Deus e o seu Deus é Deus de oportunidades. É Deus que tem prazer no nosso tratar, na nossa evolução, no nosso aperfeiçoamento. Ai, meu Deus, que lindo! Ele é bom demais. E aqui ele está dizendo isso. Vai chegar o tempo, vai chegar a hora. Tudo vai acontecer, Abrão. Tudo que eu te falei, assim será. No tempo que eu determinei para ser. E é bom a gente entender isso. Nenhuma das promessas do Senhor não falharam jamais. Não falharam aqui na vida de Abraão, não vai falhar na minha vida, não vai falhar na tua vida. No tempo específico e determinado para o Senhor, será para a glória dele mesmo.
porque ele não pode negar a si, a palavra que ele lança não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada e só retorna depois com a resposta cumprida. É assim que acontece. E aqui no 17 vai dizer: e sucedeu então, posto o sol, houve densas trevas, densas trevas. Essa tradução aqui é uma escuridão plena. Pensa, um lugar que não era como aqui, que a gente vê hoje nas grandes metrópoles e cidade, luz para tudo quanto é canto, mas tinha a luminosidade ali, né? Que eles poderiam ter naquela época, mas nessa hora a tradução é aqui assim, ó, não se enxergava um palmo de distância, densas trevas, tudo escuro. Eu acho que o céu ficou negro naquela hora, não tinha nada, não tinha luz nenhuma. E aqui vai dizer: e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou entre aqueles dois pedaços. Uau! Escuta aqui o que está acontecendo e entende isso. Aqui é uma manifestação que a gente chama de teofania, quando Deus se manifesta de uma forma. E essa tocha de fogo passando, fumegando, esse brilho radiante, esse fogo que brilhava mais do que tudo naquela densa noite, que não tinha como não ser visto. Era um esplendor naquele fogo, porque era o próprio Deus se manifestando. Passa no meio daqueles pedaços de animais. Como é que eu disse para vocês que era na cultura? As duas partes interessadas passavam assumindo seu compromisso. Aqui o Deus Todo-Poderoso está dizendo: é comigo, Abraão. Você não tem estrutura, você não pode. Eu faço e passo por nós dois. Deus precisava disso. Aqui nesse ato tão misericordioso, tão generoso, ele está fazendo isso para fortalecer a fé de um homem que ele também chama de amigo e chama para caminhar com ele. É linda, a palavra lá está dizendo Abraão, o pai da fé. Uau! O amigo de Deus. Essa fé foi entregue a Abraão, foi exercitada nele, foi esticada nele por essa misericórdia, essa graça de Deus. O Senhor fez isso para dizer a ele: creia, para essa fé ser fortalecida, para chegar lá e ele receber esse título. Ele, o Senhor aqui, como um amigo bondoso, diz: pode deixar, eu sei que você precisa disso. Eu não preciso fazer isso, a minha palavra basta, mas eu faço por você. E o Senhor passa ali, como essa tocha de fogo, dizendo como numa aliança de homens ali, porque ele não precisava dar garantia nenhuma. É Deus, fez tudo. E faz tudo como lhe aprova fazer, do jeito que quiser, mas ele está dizendo: eu estou assumindo. Como se dissesse: se eu não cumprir, eu morro. Impossível isso acontecer, claro. Mas é uma forma dele declarar para Abraão: agora sua fé é aumentada, porque eu te faço uma aliança com este ato. E só Deus passa no meio daqueles animais ali. Dessa forma, em forma de fogo fumegante ali. Agora que diz no verso 18, naquele mesmo dia, né? Fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência te dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E ele continua aqui o verso dizendo: o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, o refraíns, o amorreu, o cananeu, girgazeu e jebuseu. É tanto zeu aqui, mas o Senhor está dizendo: é tudo para o teu povo, meu povo, a sua descendência, a grande nação que sairá de ti. Esta é a aliança que eu faço. Eu te prometi lá, aqui eu selo uma aliança, compromisso com você. Se fosse nos dias de hoje, né? Vamos lá no cartório, vamos passar essa terra aí no seu nome. O Senhor aqui, então, fez esse acordo com ele, dizendo: fiz uma aliança com você, esticando a fé desse homem,
ativando a fé desse homem, fortalecendo a fé desse homem, porque lá na frente ele será chamado de o pai da fé. E o Senhor, então, está fazendo isso por ele. Eu queria que você agora viesse comigo para o capítulo 16. Nós vamos começar aqui agora entendendo a grandeza de tudo isso, né? Que vai acontecendo logo após. Que eu falo assim, Senhor, como é que pode isso logo em seguida a gente dá de cara com o capítulo 16. Mas antes disso, sabe, eu estava lembrando aqui, lá em Juízes 6, a gente vê a história de Gideão. E às vezes alguma pessoa me perguntou assim, nossa, mas como que é decepcionante, né? Às vezes ver o homem chamado de pai da fé, precisando de tudo isso, Deus repetir tantas vezes para ele a mesma coisa. E a gente vai ver lá em Juízes, capítulo 6, do verso 11 ali em diante, vai estar contando a história de Gideão. E da mesma forma, o Senhor chama aquele homem e anima ele na fé. Ele já chega dizendo, olha, você é um homem valoroso, corajoso. Gideão se tremendo todo de medo, gente. Gideão pede a Deus tantos sinais para ele ter certeza de que era Deus falando. Em Juízes 6, no versículo 17, você vai ver aí, você vai ler, anota aí para você ler depois. Gideão pedindo ao Senhor uma prova. Ó Deus, se o Senhor mesmo está falando comigo, faz assim. O orvalho vai molhar só aqui ao redor, mas o algodãozinho, o chumaço de algodão vai ficar seco. Depois ele fala, só mais uma vez, não fique irado comigo não, Deus, mas deixa eu te pedir mais um sinal, faz agora o contrário do que eu te pedi a primeira vez. E a gente vê esse amor generoso do Senhor, entendendo a necessidade daquele homem. Sabe como é lindo ver que Deus nos vê, Ele nos sonda, Ele nos conhece, como eu falei com vocês na última aula, lá em Salmo 103, o Senhor sabe que nós somos pó, Ele conhece a missa e a sua estrutura. Eu vejo amor demais aqui, gente. Você consegue ver a abundância desse amor? Sabe a beleza dessa palavra que não esconde que Abraão é gente, como eu e você. Esse herói, o pai da fé, registrado lá na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, é gente como eu e você, ficou com medo, duvidou sim, pediu ao Senhor prova sim, pediu ao Senhor me dá sinal, confirma aqui comigo, como Gideão, como o apóstolo Paulo, dizendo, miserável homem que sou, olha o que eu quero fazer, eu não faço. Agora o que eu não quero é isso que eu faço. Em toda a palavra está revelada a natureza de homem, humano, ser humano caído, como eu e você. Quando a gente lê aí as histórias em quadrinhos ou os filmes de grandes heróis, a gente vê homens que não tem, às vezes, né, a gente só vê força, poder, não tem uma fraqueza. Todos têm, todos têm. Os heróis da Bíblia, todos eles que foram registrados na galeria da fé, não foi escondido de nós as suas deficiências, as suas fraquezas. Essa é a grande beleza, sabe, da palavra, mostrando a grandeza de um Deus todo-poderoso que quer se relacionar com gente assim como eu e você, falível, pequeno, que chama para caminhar com ele e fala, eu quero você comigo, vem caminhar comigo, como ele falou com Abraão, deixa eu fazer na sua história os meus feitos grandiosos, que vão ser contados lá na frente, deixa eu fazer seu nome grande, deixa eu fazer através de você, do ventre seco, estéril da sua mulher, uma grande nação. Deixa eu revelar o meu poder. Deixa eu fazer na sua história, no seu dia a dia, na sua maneira de se relacionar, de amar, de abraçar, de perdoar quem não merece o perdão. Deixa eu fazer ser visto a minha grandeza que te capacita. Deixa eu me revelar através de você. É isso que Deus está falando aqui. E agora aqui no capítulo 16 a gente vai ver. A história começa aí, pega aí, vamos para lá, vamos para o 16. Começa dizendo Sara e Agar, duas mulheres. Sara não, eita, é a força do hábito. Sarai ou Sarai, né? Qualquer uma das duas maneiras de pronúncia aí, e Agar, a esposa de Abraão
E agora nós vamos conhecer esse personagem aqui, que era, então, uma mulher que servia ali a Sarai. E essa mulher, ela era egípcia. Certamente, lembra quando eles fugiram ali da fome? Eles estavam peregrinando e foram para o Egito atrás de comida e teve todo aquele enrosco ali, porque Abrão, né, combina com ela uma mentira para ela falar que era irmã dele, e aí o rei leva ela lá para o harém e depois despede eles com riquezas, dá para eles alguns escravos também. Certamente essa mulher vem fazer parte aí do clã de Abrão nessa época. Então vamos ler lá. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar filhos, de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filho por meio dela. E Abrão uniu-se, a letra aqui que tá pequena e eu tô sem óculos, hein, gente? E Abrão, então, aceita o conselho dela. Então, Sarai, mulher de Abraão, toma Agar, a egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter, então, ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos lá? É aquela hora que a gente tenta dar um jeitinho, dar uma forcinha para Deus. Já tinha passado 10 anos, ele tinha acabado de viver, né? Não tem o tempo certinho, mas o último episódio que Abraão teve com Deus foi esse glorioso que nós acabamos de contar, como o Senhor selou essa aliança com ele. E agora aqui nós estamos vendo uma conversa, né, da esposa de Abrão com ele, dizendo: olha, Deus não me deu filhos. Sabe, Abrão, ele, desde quando ele sai de Ur dos Caldeus, pensa aqui comigo, ele começa a falar: Deus, o Deus Todo-Poderoso, se revelou a mim, me chamou. Ele conta isso para o pai dele, para o irmão dele, para as pessoas ali ao redor dele. Ele conta para a esposa dele. Ele começa a falar, eu fico imaginando, hein? Todo mundo ali dizendo: tu é louco, vai sair daqui onde você está, né, estabelecido, onde você tem prosperado, e vai para um lugar que você nem sabe onde é. E ele começa a falar sobre esse Deus, e todos os servos dele, os escravos, todo mundo que andava com ele, certamente conhecia a fé de Abraão e começa a seguir essa fé de Abraão. A gente vê isso através do sobrinho dele, de Ló. A gente vê que onde ele parava, ele edificava um altar para o Senhor. Lembra que eu falei isso com vocês? E aquela grande multidão que estava com ele, porque não era pouca gente, não, adorava a Deus ali junto com ele, invocava o nome do Senhor. E Sara, então, está aqui. A todo tempo, Abraão dizendo: o Senhor me prometeu, você vai gerar, nós vamos ter um filho. E de repente chega a hora que ela começa a dizer: bom, o Senhor não me deu filhos. Eu sou estéril. Passou 10 anos. Cadê? Não aconteceu. E ela diz assim: mas talvez o problema é comigo, porque naquela cultura, quando uma mulher não tinha filhos, entendia-se que ela era uma mulher amaldiçoada. Ela não tinha o favor, a bênção de Deus. E pensa comigo, imagina, se coloca no lugar dessa mulher aqui agora. Aquele grande patriarca, todo mundo ali. Ele falando isso para todo mundo sabendo dessa promessa. Imagina todo mundo: cadê o filho? Cadê o filho? Cadê tua barriga que não cresce, mulher? Vocês já viram aquelas pessoas quando se casam, demoram um tempo de ter filho, onde que vai? Os amigos perguntam: e aí? É para quando essa criança? Vocês estão demorando demais. Imagina diante de uma promessa de Deus tão gloriosa assim. Imagina ele dizendo: o Senhor entrou na minha tenda, o Senhor falou comigo, o Senhor me chamou para contar as estrelas do céu se eu pudesse, e assim seria a minha descendência. O Senhor falou que, como esse pó da terra, assim será a minha descendência. E Abraão cultuando a Deus, edificando altar, e andando, peregrinando, como o Senhor falou, naquela terra que seria dele, e instigando a fé desse povo, e esse povo vindo com ele, e as pessoas olhando. Um dia, 2 dias, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Cadê essa barriga?
E ali naquele momento, aí tem gente que fala assim, ai, que mulher louca. Gente, a prova maior, às vezes, não é ouvir a voz de Deus, mas é a espera do cumprimento do que você ouviu, esperar em fé, em certeza, em confiança. É isso, essa é a verdade. É gente, nós estamos falando de gente como eu e você. Nós não queremos esperar uma semana, vamos falar a verdade. A gente já fica aflito, a gente já fica. É só ansiedade. E aqui então ela diz: vamos fazer assim? Eu tenho essa serva aqui. A serva, que é a tradução da palavra no hebraico, não era a mesma coisa de escravo. É aquela pessoa que assistia ali, né, como se fosse uma secretária particular, alguém que cuidava dela diretamente, que ela tinha um relacionamento ali de muito, muito próximo, de muita cumplicidade ali, né? Assim como Abraão também tinha. Lembra aquele servo que ele falou assim: ah, vai ser esse aí que vai ser meu filho? É aquele de confiança, aquele ali que está junto, que sabe de tudo. Então ela olha para aquela egípcia e fala assim: de repente, é essa a maneira como Deus vai operar o milagre, não vai ser por mim. Porque se fosse por mim, eu já tinha gerado. Deus já te falou, em outras palavras, né? Não está escrito aqui na Bíblia. É a gente imaginando aqui. Deus já te falou várias vezes, mas eu continuo assim, sem gerar. O Senhor não me deu filhos. E aí, então, ela faz essa proposta para Abraão. Ô, gente, parece um pouquinho, né? Nos lembra aí, hein? Vamos lembrar lá atrás? Lá no Jardim do Éden, o que a Eva fez? Olhou o fruto, tomou o fruto e deu ao seu esposo. Aqui a gente vê as mesmas palavras repetindo, né? Então, Agar toma a sua serva e deu ao seu esposo. E Abrão? Abrão concordou de imediato, que nem Adão lá, né? Nem questionou, pegou o fruto e ó, comeu junto. E Abrão aqui também não questiona. E eles então agem dessa forma. E a gente sabe que esse não era o plano de Deus. Eles tomam uma decisão aqui por causa do muito tempo da espera, dessa ansiedade deles, e eles então decidem fazer o famoso atalho para a promessa. E muitas vezes é no atalho que a gente se enrosca, hein? Tem um caminho, tem um plano, tem um propósito. Mas a ansiedade muitas vezes nos faz como aquele povo que estava lá com Moisés, que estava narrando essa história, que era para fazer um trajeto rápido e ficaram 40 anos, ó, andando em círculos. E muitas vezes é assim que a gente faz. Quer tomar um caminho mais rápido e acaba complicando mais a situação. E foi isso que aconteceu aqui com eles. E aí diz o texto, então, que Abrão, ele fica, né, com a egípcia e ela concebe. E ela, então, é grávida ali. Quando ela vê que ela estava gestante, ela, então, começa a se achar. Falta 2 minutos, Mônica? Meu Deus, vou muito hoje, hein? Mas essa serva, então, começa a se achar. E o texto diz que ela começa, então, a desprezar Sarai. E aí agora vem a treta, porque ela vai chamar Abraão e vai dizer: olha, isso aí, essa afronta que eu estou recebendo caia sobre ti. E Deus julgue entre mim e ti o que eu estou passando de humilhação por causa dessa mulher que engravidou e está esperando o filho seu. Ela arma a situação toda, a confusão, e depois ainda chama esse homem para briga e fala: a culpa é sua, e agora eu vou chamar Deus por juiz. E a gente vai ver o final disso aí só na próxima quarta-feira. Mas a gente vai ver que o que acontece aqui é, mais uma vez, eu falei, é um capítulo grandioso, porque mais uma vez a gente vai ver como Deus age nessa situação. E é a primeira vez que a gente vai ver uma palavra aqui muito importante. O anjo do Senhor aparece a Agar. Quem é esse anjo do Senhor? Nós vamos saber isso na próxima quarta-feira. E é aqui que a gente vê, é poder de Deus, é misericórdia, é graça, pegando a história até os nós
e destravando tudo para que o propósito santo dele se cumpra e para que aqueles homens vivessem essa história maravilhosa para chegar hoje em mim e você e a gente saber quem é o nosso Deus quando ele age na vida de um homem e de uma mulher falível como nós, fazendo coisas extraordinárias. Muito bom estar aqui com você. Até a próxima quarta. Vamos seguir viagem, conhecendo mais desse Deus, o meu Deus, o seu Deus, o Deus desse povo que operou lá